A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos dando início ao nosso terceiro trimestre das lições bíblicas jovens. Este trimestre estaremos estudando um tema da lição que fala sobre vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Então, as lições bíblicas deste trimestre jovens, nós estaremos estudando os profetas menores, amém? Então, este trimestre estaremos aprendendo, pegando ensinamentos, meu irmão, sobre as mensagens, as profecias que Deus tinha dado aos profetas menores, e assim nós estudaremos este trimestre. Um tema bastante maravilhoso para o nosso ensinamento, conhecimento e crescimento na graça também do Senhor Jesus Cristo, amém? E na lição de hoje nós comentaremos a lição de número 1, a primeira lição, que vai fazer uma introdução. Antes de falarmos sobre os profetas menores, que são em número de 12, a primeira lição vai fazer uma introdução, mostrando ali os profetas menores. Grandes mensagens em pequenos textos, amém? Então a lição de número 1 é uma lição praticamente introdutória para entendermos, seguindo aquilo que o autor da lição venha nos colocar. Então, meus amados irmãos, o que nós percebemos é que os profetas do Antigo Testamento foram homens extraordinários, com mensagens extraordinárias. Todos tinham tarefa especial a cumprir e dever difícil de realizar. Isso tem que ficar bem claro, que o dever era difícil de se realizar. Porém, ouviram a voz suprema do Altíssimo, meu irmão, e eles se sujeitaram ao mandato do Deus Todo-Poderoso. Acontecesse o que acontecesse, os profetas estavam prontos a obedecer ao Senhor e entregar a palavra procedente do Pai a seus filhos, e filhos estes rebeldes. Confiando em Deus, eles lançaram-se à obra, não olhando para a direita ou para a esquerda, mas com olhos fixos, meu irmão, na linha de chegada, levantaram suas vozes, proferindo profecias poderosas e inspiradas. Então, a causa divina, muitas vezes, fez a vida dos profetas, meu irmão, se transformarem em alvo de injustiça, de injúria, ingratidão, mas permaneceram fiéis à vocação a qual Deus tinha lhes chamado. Suas declarações, frequentemente duras, fizeram com que se tornassem muitas vezes inimigos do povo, se não todas as vezes, todos os profetas. Então os profetas, meu irmão, correram até perigo de vida ao pronunciar severas repreensões contra a casa de Israel. Persistiram, meu irmão, no entanto, em anunciar que Deus está virado com a nação, e que breve o seu juízo iria recair sobre todos os que não retornassem ao rei, pastor, ao Deus Todo-Poderoso. Então, é neste trimestre que nós vamos estudar isso. Então, o trabalho dos profetas menores, ele é tão importante quanto dos profetas maiores. Sua abordagem, observe, sua abordagem dos fatos não é tão longa. Observe que as profecias aqui, não existem tantas profecias quanto nos profetas maiores. Então, a abordagem que os profetas menores fazem dos fatos, ela não é tão longa. E esse é o motivo dele ser classificado como profetas menores. Mas não é em grau de importância, aquela profecia foi mais importante que a outra, não. Mas é quanto à abordagem dos fatos. Um profeta, vamos supor, o profeta Isaías, seu livro é extenso e tem várias profecias, então por isso ele é caracterizado como um profeta maior. Porque existe uma longa vastidão de fatos ali. Já nos profetas menores não, são poucos. E você vê até pelos livros, que são livros curtos. Então, sua abordagem dos fatos não é tão longa, mas a intensidade das suas mensagens, meu irmão, contém a mesma relevância de qualquer outra profecia. Então, em certos períodos, vários profetas foram contemporâneos. Também, quando nós formos estudarmos, é bom ficarmos atentos a isso, que em certos períodos, vários profetas foram contemporâneos, ou seja, viviam em mesma época. E assim, 2 ou 3 profecias foram proferidas ao mesmo tempo, com o mesmo fervor e urgência. Deus tinha preparado, meu irmão, e ungido todos, portanto, todos eram porta-vozes legítimos do Senhor.
Outro ponto importante de observarmos nesse trimestre é que o nome de cada um dos profetas menores se encontra já no primeiro versículo do livro que leva o seu respectivo nome, porque todos os profetas menores, o livro recebe o nome dele. Então, no primeiro versículo do livro, você já vai ver quem é o autor e de quem é aquele profeta menor que está falando ali. Até porque o nome do livro já é o nome do próprio profeta menor que vai entregar as profecias de Deus. Lá também encontramos uma frase indicando, no primeiro versículo de cada livro, que era Deus quem falava por meio do seu servo. Então era Deus que usava os profetas menores, eram levantados por Deus para fazer a obra do Senhor. Os profetas menores, meu irmão, eles se dividem em 3 grandes grupos, apesar que o autor da lição ele vai falar de 2 grupos, vai falar dos profetas pré-exílicos e os profetas pós-exílio, ou seja, os profetas que pregaram antes do exílio e os profetas que pregaram depois do exílio. Mas eu acho mais interessante fazer uma divisão em 3, por quê? Porque o reino já estava dividido, meu irmão. O reino foi dividido. O reino de Israel, que era unificado no reinado de Saul, Davi e Salomão, veio a ser dividido quando o filho de Salomão, Roboão, incorre no mesmo erro que seu pai e não tira a carga pesada do povo. E o reino é dividido em o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E esse reino foi dividido. E quando Deus levanta os profetas menores, o reino já está dividido. E o que acontece? Acontece essas 3 grandes divisões. Por quê? Porque tinha os profetas de Israel, ou seja, era profeta que pertencia à nação de Israel, como Jonas, Amós e Osés, são apenas os 3 que eram os profetas de Israel, e os profetas também de Judá, que era Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. E todos esses foram profetas antes do exílio. Por que antes do exílio? Porque o povo ainda não foi levado cativo pela Babilônia. Então, temos esses 2 grupos e também temos um terceiro grupo, que é os profetas do pós-cativeiro, ou seja, depois do exílio, que Deus levantou para alertar o povo, como Ageu, Zacarias e Malaquias. Além disso, o autor da lição também vai falar que, além desses profetas que estão aqui, existiu 3 profetas que levaram mensagens, 2 profetas levaram mensagem para nações, para outras nações. Como um exemplo claro é Jonas, que pregou para a nação de Nínive. Nós também temos Obadias, que levou aquela mensagem para a nação de Edom. Então, nós percebemos que também tem Amós, tem Oséias, que levou mensagem para outras nações. Então, a gente pode fazer, observe, irmão, que não é uma divisão bíblica, vamos falar assim, uma divisão, mas é uma divisão teológica para o quê? Para compreendermos melhor a desenvoltura do que os profetas menores fizeram em sua época. E por isso nós fazemos essas divisões. Observe que não é uma divisão engessada. Os irmãos podem mexer na divisão, claro, de maneira correta. Os irmãos podem dividir os profetas em profeta antes do exílio e pós-exílio. Pode, normalmente. E também pode dividir como os profetas de Israel e os profetas de Judá e os profetas pós-cativeiro. Também pode ser feito também isso. Então, os temas, meu irmão, dos profetas menores, é bom falar nisso também, tem a ver com o dia do Senhor. Se os irmãos, quando lerem os livros, vai perceber que os temas dos profetas menores têm a ver com o dia do Senhor, ou com os atributos de Deus, como a sua santidade, a sua justiça, a grandeza e tanto outros temas que nós vamos ver, atributos de Deus, que Deus está levando para que o povo venha se alertar e a se precaver dos erros que eles estão cometendo, porque o povo se tornou rebelde, se afastaram de Deus. Honrava Deus com seus lábios, mas seu coração estava longe de Deus. Então, as narrações dos profetas menores, redigidas há centenas de anos, continham mensagem dirigida ao povo de Israel, que naqueles dias viviam corrompidos, meu irmão, pelas práticas pecaminosas dos ímpios ao seu redor. Então, na maior parte, as profecias se cumpriam gradativamente.
As orações dos profetas focalizavam 4 fases da história: os dias do profeta, o futuro próximo, que era o cativeiro que iria acontecer, o retorno dele depois do cativeiro, o futuro mais distante, que era Cristo, sua vida e missão, e o dia do Senhor. Os profetas menores você vai encontrar muito falando sobre a tribulação, milênio, juízo, novos céus e nova terra, ou seja, vai ser os últimos dias. Os profetas menores também falaram sobre isso. E como em toda a Bíblia, meu irmão, as declarações dos profetas menores permanecem ainda hoje. E ao estudarmos este livro, meu irmão, vamos notar que suas mensagens, assim como as dos profetas maiores, elas são eficazes para a nossa edificação espiritual neste século. E assim será até que Cristo, nosso Senhor, volte, porque Cristo vai voltar. E os profetas menores também falaram sobre isso em seus livros. Falaram sobre isso. Então é este tema que nós vamos estudar este trimestre. Profetas menores, é o tema da primeira lição. Grandes mensagens em pequenos livros. Então é isso que nós vamos estudar. O autor da lição vai falar sobre o ministério profético no Antigo Testamento, mostrando que os profetas eram aquele homem levantado por Deus. Por quê? Porque a função do profeta era falar em nome de outro. E esse outro que ele falava era em nome de Deus. Então o profeta tinha essa incumbência de representar Deus diante do povo. Já o sacerdote não, o sacerdote representava o povo diante de Deus. Então o ofício profético no Antigo Testamento tinha isso. A voz dos profetas era a voz de Deus. E Deus sempre falou com o seu povo. Desde quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem ali no jardim do Éden, Adão e Eva, e Deus tinha de descer todo final de tarde para falar com o homem. Deus falava com o homem, quis sempre se relacionar com o homem. O homem quebra essa aliança, quebra essa comunhão com Deus, mas mesmo assim, Deus não deixa o homem só, Deus não deixa o homem ao léu, mas sempre está tentando guiar o homem, guiar o ser humano. Por isso Deus é um Deus que fala. E ele falou, como falava com Adão, com Moisés, falava através de seus profetas. Hoje vem nos falar também através do seu Espírito. Por quê? Porque Deus sempre fala com o seu servo, com o seu povo e hoje com a sua igreja. E o profeta surgia nessa época mesmo, irmão, quando a calamidade, vamos falar da calamidade espiritual, a mornidão, a sequidão espiritual estava pegando no meio do povo. O povo estava se desgarrando do verdadeiro pastor. Deus vinha e levantava um homem de Deus, um profeta, para ser voz de Deus ali na nação, para que a nação viesse a se voltar para o Senhor, porque Deus tinha preconizado isso quando o povo estava caminhando no deserto rumo à terra prometida. Deus sempre falou ao homem que eles não deveriam apartar-se do livro desta lei, ou seja, da lei de Deus, dos mandamentos, dos estatutos, dos ensinamentos de Deus, mas o povo não dava ouvido, e essa missão se tornou um pouco difícil para os profetas. Por quê? Porque eles vinham falar em nome de Deus, mas as pessoas não queriam ouvir, porque as pessoas não queriam se consertar, queriam viver na vida pecaminosa que estavam levando, mas Deus vinha e levantava assim seus porta-vozes para mostrar que ele ainda está falando e ele é um Deus ainda de juízo e que clama e que levanta os profetas para clamarem ao povo, que o povo volte ao arrependimento e se convertam dos seus maus caminhos. Então, meu irmão, era uma tarefa difícil, era uma tarefa difícil. E nós já falamos até sobre isso, que muitas vezes eram levantados, mas eram para ser perseguidos, injuriados, injustiçados, presos, castigados, mas mesmo assim eles não negaram a sua vocação, fizeram tudo aquilo que Deus lhe tinha ordenado que fizesse, que era levar a palavra de Deus, assim como recebia do Deus Todo-Poderoso para o povo, era uma mensagem verdadeira. Por isso eles permaneciam até o fim. Por quê? Por causa disso, porque ele sabia que não estavam falando palavras dele, mas estavam falando a palavra que vinha diretamente do trono da graça, do trono de Deus. Então esses profetas foram chamados por Deus, muitos não tinham vocação, não vou dizer vocação de Deus, porque todos tinham vocação de Deus, mas muitos não tinham os ensinamentos, ou seja, não passaram pela uma escola de profetas, vamos falar assim, aquela escola que foi fundada ali na época de Samuel ali, que tinha aquelas escolas de profetas, onde as pessoas ali que queriam, porventura, exercer o ofício de profeta, começaram a pegar ensinamento com um grupo de profetas, tinha aquela escola. E muitos profetas, meu irmão, que foram levantados por Deus, não passaram por essa escola, vamos falar assim. E um exemplo claro é Amós,
que Amós fala, eu não fui aluno, porque Amós fala, eu não sou filho de profeta. Esse filho ali não remete a filho de pai e filho, não, mas remete a aquele filho ao significado de aluno, discípulo. E ele fala: eu não fui discípulo de profeta, nem aluno de profeta, mas o Senhor me chamou, meu irmão. Então, observe, isso vale para a gente hoje também. Por quê? Porque existem pessoas que acham porque estão fazendo cursos teológicos, acham porque estão estudando, se aprofundando no conhecimento bíblico, acham que o chamado de Deus na vida dele vai ser apenas pelo conhecimento e pelas experiências que ele tem na sua vida cotidiana. Mas não, a vocação vem de Deus, o chamado vem de Deus, porque é Deus que concede, é Deus quem dá. Então, eu tenho que ser chamado de Deus, a pessoa tem que ser chamado por Deus. Ninguém vai tomar essa honra para si, a não ser aquele que foi vocacionado por Deus. Porque quem chama, quem vocaciona e quem ajuda é Deus. Então, tem que ter isso em mente que eles eram chamados por Deus, assim como hoje. Quem vai exercer o ofício ministerial é aquele que é chamado por Deus. Muitas vezes o homem se engana, vendo a aparência, como Samuel quase que titubeia se Deus não intervisse. Agora imagine nos nossos dias quantas pessoas estão exercendo a liderança, o ofício, mas não têm um chamado de Deus. Mas aquele que tem um chamado de Deus na sua vida, meu irmão, ele sabe dentro de si, porque Deus é o Deus que testifica na vida dele o chamado, a vocação e a preparação, que foi Deus quem fez e não o homem. Então é bom ter em mente isso, que os profetas eram homens chamados por Deus. O autor também vai falar que eles eram um intérprete da religião judaica. Certamente sim, assim juntamente com os sacerdotes, eles eram aqueles que faziam ali, ensinavam a lei, embora não fosse um ofício, aquela pessoa ali fosse um oficial, tivesse aquele ofício na sua mente, como o autor fala, não eram regulamentados por lei dos homens, no caso, porque era Deus quem chamava, não tinha isso, mas o povo via, quando o profeta era levantado por Deus, a palavra dele se cumpria, e um exemplo claro disso era Samuel, que Samuel era conhecido desde Betseba, desde Betesda, meu irmão, até Dan, de um extremo a outro. Por quê? Porque a nação via que ali existia um profeta de Deus, um homem que falava em nome de Deus. Então não era regulamentado por lei, mas a nação conhecia os profetas, sabia quem eram os profetas de Deus. E eles tinham essa função também de mostrar, de guiar o povo na lei de Deus, nos ensinamentos que Deus tinha deixado pelo seu servo Moisés. E muitos deles fizeram isso. Nós também já falamos sobre os profetas menores, a divisão que existe na introdução. Nós falamos, o autor também vai falar disso. Ele divide em dois grupos, como eu falei para os irmãos, em um grupo dos antes do exílio e depois do exílio, e nós dividimos como os profetas de Israel, os profetas de Judá e os profetas pós-exílio, mas o autor faz uma divisão contrária, mas nós falamos para os irmãos que não é uma divisão engessada, que ela pode ser alternada e modificada de acordo com o entendimento de cada um, mas dentro do ensinamento bíblico, sem fugir, sem inventar histórias que não seja em relação àquilo que nós estamos falando. E com relação à mensagem dos profetas menores, nós até já falamos também sobre isso. Mas o autor vai falar que elas suplementam o ensino, porque os sacerdotes de levitas, ou seja, aquela tribo de Levi que foi separada como oficiais para a parte do ensino, sobre a parte do culto, sobre a adoração a Deus, eram os responsáveis oficialmente para guiar o povo, para ensinar o povo. Mas chegava a época, meu irmão, que até os levitas que exerciam o ministério do ensino, do culto, dos sacrifícios ali, do culto a Deus, da adoração a Deus, eles se corrompiam. E era nesse momento, em momento difícil, como nós falamos, que Deus levantava os profetas. E dentre esses profetas, tem também os profetas menores, que eram levantados por Deus para mostrar que quem deveria ser a função estava ignorando a função para a qual ele estava sendo o representante legal, e ali levava, e além disso, ele suplementava o ensino e denunciava as injustiças e anunciava o juízo. Por quê? Porque o povo ali começava a cometer injustiça, a fazer as coisas que não deviam, que estavam desagradando a Deus, e os profetas menores eram levantados e denunciavam as injustiças, porque era Deus que estava mudando falar, meu irmão. E quando Deus está mudando falar, ele se responsabiliza, assim como se responsabilizou na vida dos profetas menores. Os profetas menores levavam essa mensagem, denunciavam, mostravam onde estava o erro, mostravam que eles deviam vir
e se converter dos seus maus caminhos, voltar atrás, melhorar, consertar, mudar a sua vida, mudar a direção do seu rumo, para que o juízo de Deus não viesse sobre eles, porque é um padrão, meu irmão, nos profetas do Antigo Testamento, é uma mensagem tanto de juízo quanto de esperança, quanto de justiça, quanto de amor, meu irmão. Então, a bondade, ela seguia também na severidade. Deus estava mostrando isso para o povo, que as injustiças estavam acontecendo. E se caso não voltassem para o seu Deus, para o verdadeiro Deus, o juízo viria. E o juízo veio, meu irmão, que o povo não deu ouvido. E esse juízo veio na forma do que? Do cativeiro. O povo foi levado cativo e passou a ser dominado por outras nações, e foi isso que aconteceu. O juízo viria, e Deus estava levantando os profetas e levando isso para o povo ali, que o juízo iria acontecer caso eles não viessem a se converter de seus maus caminhos. E como não houve a convenção, porque Deus vinha ali e fazia as representações mostrando ali que tinha que denunciar sim. Deus denunciou muitas vezes os magistrados civis, os líderes políticos que pervertiam o juízo, conforme Miqueias fala sobre isso. Em Amós fala que Deus reprovava a ostentação conseguida a custo da opressão, que eles oprimiam ali as pessoas para se ostentar. E vem Amós e denuncia isso, tanto Amós quanto Oséias, meu irmão. Os líderes religiosos também foram exortados, conforme Malaquias e Sofonias também. E veio e condenou também a prostituição, a soberba e a vaidade, conforme Oséias vem e faz essas denúncias, meu irmão. Então, tudo isso foi anunciado previamente pelos profetas. E Deus sempre concedia a oportunidade de arrependimento para o povo. E se o povo se arrependesse, esse juízo, meu irmão, não cairia sobre o povo. Mas o povo não se converteu e permaneceu no erro. E daí vem o juízo de Deus. Mas o juízo vem, mas Deus vem sempre também com o bálsamo. Da mesmo modo que Deus vem e vai falar que o juízo vai vir, ele fala que o povo vai ser consolado, o bálsamo vai ser passado, porque quando eles estivessem aperto, eles iriam se voltar para o verdadeiro Deus, e Deus assim ouviria sua voz por amor de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus lembrou-se do seu povo, e isso é o que nós estaremos estudando nessa lição. Veremos as palavras de juízo antes do cativeiro, que Deus chama ao arrependimento. O povo não se arrepende, mas Deus tem sempre o bálsamo para o seu povo, porque Deus não abandona o seu povo. Por isso a sua palavra diz que o pai que ama o filho não tira dele a vara. E Deus castiga o seu filho. E Deus castigou, mas é um castigo que vem precedido de juízo mostrando, mas também vem precedido de mostrando que ele tem que se arrepender. E se o povo não se arrepender, o juízo vai vir, mas vai ser depois acontecer o que? Um consolo, um bálsamo, porque Deus não deixa o seu povo abandonado. Então, neste trimestre, meu irmão, nós estaremos estudando essa lição que vai falar sobre os profetas menores. Na lição de hoje nós fizemos apenas uma introdução ao assunto, como o autor da lição fala, os profetas menores, grandes mensagens em pequenos textos. Então, ao longo deste trimestre, nós estaremos estudando assim os profetas menores. Cada lição, a partir da lição 2 à 13ª, estaremos falando sobre um profeta menor. Então, que Deus abençoe os irmãos, compartilhe esse vídeo, tem o teste online na descrição do vídeo, não deixe de efetuar o teste online, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora.